E galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo. Então eu peço para você assistir esse vídeo até o final, né? Até para não fazer pergunta repetida, para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar nos comentários a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Nele você encontra absolutamente tudo sobre o universo do futebol, nesse momento agora da temporada, né, em que acabaram os campeonatos, muita notícia de transferências, especulações, mercado da bola em geral, tem também notícias de campeonatos de outros países, as ligas europeias que seguem rolando, é tabela de campeonato, você pode personalizar o aplicativo para ser notificado quando o seu time está jogando, pode inclusive selecionar mais de uma equipe, e aí sempre que for ter jogo você é notificado, quando sai gol também, tudo isso é personalizável, você pode escolher da forma que achar melhor, é realmente um aplicativo completo para quem gosta, se interessa pelo futebol, está sempre atento nas novidades, nas notícias, e o melhor de tudo é que o OneFootball é 100% gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Vamos então para a primeira pergunta, que é aqui do Carlos Alberto. Se não trocar a diretoria até o início da temporada e não acontecer as mudanças esperadas no elenco, acha que mesmo assim conseguiremos o acesso? Carlos, obrigado pela pergunta. Olha, para ser bem sincero com você, com esse elenco e com essa diretoria que nos rebaixou, eu acho mais fácil o Cruzeiro cair para a Série C do que voltar para a Série A. Acho essencial que aconteçam muitas mudanças, tanto dentro quanto fora de campo, para que a gente consiga voltar para a primeira divisão. E eu falo isso não apenas por uma questão técnica, né, mas porque a Série B é uma competição que tem características um pouco diferentes, inclusive no aspecto físico, e se esse elenco não conseguir competir na Série A, na Série B é que não vai aguentar. Por isso é necessário uma renovação e acho que o campeonato estadual é essencial para que o Cruzeiro ache um novo time, formado aí com seus jogadores jovens. A Série B começa apenas no início do mês de maio, a gente tem aí 4 meses até acertar um time, até conseguir arrumar a casa minimamente, né, para fazer uma boa campanha. Não se enganem que a Série B vai ser fácil, independente de qual seja o elenco do Cruzeiro. É complicado, é um campeonato duro e a gente vai ter que se esforçar muito para conseguir subir de volta, de preferência com o título, porque eu acho que se a gente está disputando uma competição, tem que ser para ganhar. O Leandro Félix Leandro pergunta: é verdade que o Cruzeiro vai trocar de estádio com o Atlético? Leandro, obrigado pela pergunta. Na verdade, não tem como o Cruzeiro trocar de estádio com o Atlético, porque nem Cruzeiro nem Atlético tem estádios, né? Mas eu entendi sua pergunta, só estou fazendo graça. Existe sim uma possibilidade muito real do Cruzeiro jogar algumas partidas no Independência na próxima temporada. Isso porque, especialmente jogos de Campeonato Mineiro, que tem uma expectativa de público menor, faz mais sentido jogar no Independência porque o gasto é menor e também ali 10 mil pessoas no Independência você consegue fazer um barulho. 10 mil pessoas no Mineirão parece que tá vazio. Eu sou sempre a favor do Cruzeiro jogar no Mineirão, mas tem essa hipótese sim da gente mandar alguns jogos no Independência, e o Atlético parece que já sinalizou que vai querer mandar a maior parte dos seus jogos no Mineirão na próxima temporada, porque querem também alavancar programa de sócio, né, e ter um estádio pequeno como Independência, que acho que é menos de 25 mil pessoas a capacidade. Estádio pequeno deixa o clube limitado. Então é possível que o Cruzeiro faça alguns jogos no Independência, mas também vai seguir jogando no Mineirão. O Atlético a mesma coisa. Eu acho que os dois times vão adotar a mesma estratégia, jogos grandes no Mineirão, jogos de menor apelo jogar no Horto. O Denis Bessoni pergunta: gostaria de saber qual o teto salarial que o time vai trabalhar em 2020 no que se refere ao time profissional de futebol. Denis, obrigado pela pergunta. Cara, eu também gostaria muito de saber essa informação, mas a verdade é que o Cruzeiro não definiu, ou melhor, até definiu, mas não deixou público qual será esse teto salarial. Eu já vi especulações que seria algo em torno aí de 300 mil, já vi gente falando em 350 mil. Acho que vai ficar algo nesse sentido, entre 300 e 400 mil, os maiores salários. Mas o clube não deixou claro isso em nenhum momento. O próprio presidente Wagner Pires falou que sim, existirá um teto, mas não quis abrir sobre qual será o valor exatamente. Então, não vou poder te responder essa. O Elefante, baita nome, pergunta: quem você acha que teve o seu melhor momento aqui no Cruzeiro? Mano Menezes, 2017-18 ou Marcelo Oliveira, 2013-14? Elefante, muito obrigado pela mensagem, um abraço para você e para todos aí da Cidade de Luz. Cara, sinceramente, eu acho que a gente não pode julgar mais o Mano Menezes apenas por 2017 e 2018, mas também pelo rebaixamento em 2019, que ele é o treinador com mais culpa nessa queda. Então, se antes eu já achava que o Marcelo Oliveira tinha feito um trabalho mais consistente, simplesmente pelo fato de que ganhar 2 campeonatos brasileiros seguidos é algo quase impossível, e ele conseguiu, mesmo com o Cruzeiro tendo menos grana que os adversários, o Mano fez um bom trabalho. 2015 foi bem, 2016
conseguiu salvar da queda, 2017 e 18 2 títulos, mas essa passagem em 2019, tudo de errado que aconteceu a partir do péssimo trabalho do Mano, da montagem errada de elenco e desse monte de vagabundo que ele trouxe para cá, então acho que é justo a gente considerar que o Marcelo Oliveira está muito à frente do Mano Menezes, porque ele é mais um, assim como Thiago Neves, como Fred, que conseguiu sujar, né, o bom nome que tinha com a torcida a partir dessa campanha desastrosa que resultou em Série B. O Ian eternamente pergunta, caso o Egídio permaneça no clube, seria uma boa testar ele no ataque, já que na defesa é osso? Que 2020 passe voando, amém. Salve Ian, obrigado aí pela pergunta. Cara, eu acho que Egídio continuar no Cruzeiro, independente da posição que jogue, tá errado, é inadmissível, porque é um jogador que fez tanta merda esse ano, né? É um jogador que ele já era questionado no passado por marcar mal e apoiar bem. Mas em 2019 a gente viu que ele também não apoia bem, é um jogador que a gente pode contar nos dedos de uma mão a quantidade de cruzamentos certos que ele fez na temporada, porque o Egídio realmente foi uma lástima, e acho que não existe nenhuma justificativa para esse atleta continuar no Cruzeiro. É claro que é difícil achar mercado para ele, eu tenho certeza que existem clubes interessados, mas é muito difícil achar alguém que pague o que o Cruzeiro paga para ele, que o salário do Egídio é muito alto. Quando ele veio o salário estava menor, mas como renovaram, dizem que o Egídio ganha quase 500 mil. Então é uma situação muito complicada, mas esse jogador, na minha opinião, não pode continuar vestindo a camisa do Cruzeiro. A permanência dele é uma ofensa para cada torcedor do Cruzeiro. Assim como o Thiago Neves, como o Fred, como o Edilson, como todos que nos rebaixaram. O Helder Ribeiro de Almeida pergunta, Emerson, existe possibilidade real do Cruzeiro ser rebaixado à terceira divisão por causa dos problemas na FIFA? Helder, obrigado pela pergunta. Sim, a hipótese existe da mesma forma que existia a hipótese do Cruzeiro ser rebaixado para a Série B enquanto estava na Série A. Por quê? A lógica é a mesma. O Cruzeiro tem várias dívidas na FIFA a serem executadas durante esse ano de 2020 e 2021. Aqueles casos que a gente já falou, é William Bigode, é Riascos, Denilson, são muitas dívidas que o Cruzeiro tem lá na FIFA e vai chegar um momento que ou paga ou vai receber punições, né? Essas punições podem ser proibição de contratar, pode ser perda de pontos no campeonato e, dependendo da circunstância, até mesmo rebaixamento. Como o Cruzeiro caiu para a Série B, no momento que foi executada a dívida, se a gente não pagar o que deve, sim, existe o risco de queda para a Série C, se essa for a punição que a FIFA determina. Agora, é aquela mesma questão que a gente já tinha abordado. Se o Cruzeiro pagar essa dívida no momento necessário, não vai sofrer nenhuma sanção. Tudo depende de ter essa grana e de conseguir resolver. E aí tem o detalhe, como a gente sabe, né, com essa diretoria, ninguém está botando dinheiro. Nem patrocinadores, nem investidores e muito menos torcedores. Então, a partir do momento que essa diretoria sair, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai receber um aporte financeiro melhor, até porque todo mundo que está saindo do clube agora vai ter interesse em investir se for feita uma reconstrução do clube. E eu acho que é possível a gente sair dessa situação, pagar essas dívidas na FIFA, porque os valores no total, né, segundo o Perrella, eu acho que era coisa de 60 milhões de reais. Mas não é 60 milhões de reais uma vez, né? Cada ação é julgada individualmente. Então o Cruzeiro consegue sim pagar tudo isso, desde que comece a arrumar a casa e que pare de gastar tanto no futebol. E só para não restar nenhuma dúvida, existe a hipótese de rebaixamento para a Série C? Sim, existe, da mesma forma que já existia para a Série B, não tem nenhuma novidade nessa história, porque eu vi algumas pessoas tratando isso com imenso sensacionalismo, como se fosse uma novidade. Não tem novidade nenhuma, a questão é simples. Pagou o que deve, não vai ser rebaixado, não vai sofrer nenhuma sanção. O Juan Carlos Gomes da Costa pergunta, você acha que a gente consegue montar um time competitivo para a Copa do Brasil do ano que vem, mesmo com as dificuldades, ou acha que só focaremos no brasileiro? Juan, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o Cruzeiro vai montar um time competitivo. Agora, brigar em pé de igualdade com os times aí, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que são os times mais ricos do futebol brasileiro, não, nós não vamos montar um elenco em condição de brigar em igualdade com eles. A questão é possível ganhar de um time desses? Claro que é. Né? A gente já cansou de ver no futebol times que são tecnicamente mais fracos e com muito menos investimento ganhar de times milionários. Por quê? Futebol é dentro de campo, 11 para cada lado e quem for mais competente ganha. É claro que a gente vai entrar com o sonho de conquistar a taça mais uma vez, até porque o de Copa do Brasil o Cruzeiro entende, né? É o maior campeão, mas acho que nesse momento, cara, não é nem realista falar em título de Copa do Brasil. Acho que o nosso foco tem que ser realmente em conseguir voltar para a primeira divisão, né? Campeonato estadual, se ganhar ou não ganhar não faz a menor diferença, o importante é a gente usar
para testar os jogadores e montar um time competitivo. E na Copa do Brasil a gente tem que ir o mais longe que for possível, até porque a Copa do Brasil, a cada fase que você passa, você recebe um bom valor em dinheiro. Então, quanto mais longe a gente for, melhor. E aí vai depender um pouquinho da questão de sorte também, né? A gente vai pegar aí nessa primeira fase o São Raimundo, se passar a gente pode ser que pegue o Boa Esporte já na segunda fase. Depende muito de qual vai ser o oponente. Se, por exemplo, numas oitavas de final, se a gente chega até lá, calha de pegar um outro time grande, um time que esteja com uma condição financeira melhor que a nossa, a situação já fica complicada. O Cruzeiro vai ter que aceitar o fato de jogar como azarão, o Cruzeiro não entra como favorito e tem que saber jogar assim, né? Jogar a pressão para o outro lado e ser competente dentro de campo. O Vinícius Costa Campos pergunta: o Tostão disse em sua coluna que teme que o Cruzeiro deixe de ser grande a longo prazo, como ocorreu com Vasco e Fluminense. Você concorda? Abraço, parabéns pelo canal. Vinícius, obrigado pela pergunta, um abraço para você também. Concordo, cara, até porque se o Tostão falou, é importante que a gente murche a orelha e preste atenção, porque é um cara que entende muito de Cruzeiro, muito de futebol, e a opinião dele sempre vale a pena ser ouvida. E essa questão de Vasco e Fluminense, por que esses times de certa forma se apequenaram? Por crise financeira, principalmente por isso. Péssimas gestões, né, que acabaram diminuindo o tamanho do clube, que não consegue brigar em pé de igualdade pelas principais conquistas. É a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro agora. Então sim, eu tenho esse temor, acho que o Cruzeiro tem uma vantagem, porque, assim como o Vasco, né, tem torcida grande, a torcida do Fluminense, pelo que eu saiba, é um pouco menor, não é tão atuante assim, mas Cruzeiro e Vasco são times que têm torcidas grandes, e no caso do Cruzeiro, como a gente tem uma questão de estrutura melhor que o Vasco, né, a gente não tem estádio como o Vasco, mas tem CT, tem assim alternativas maiores, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir se reestruturar se fizer um bom trabalho. Fato é, o Cruzeiro vai ter que ralar muito, vai passar por anos difíceis, mas eu acho que se a gente fizer um bom trabalho, a gente consegue minimizar os efeitos desse rebaixamento e de tudo que a gente sofreu nos últimos anos. Agora depende muito de um trabalho bem feito, né? Se continuar com essa diretoria, por exemplo, é impossível que o Cruzeiro se reestruture. Luiz Fernando Rodrigues pergunta: você achou que caras como Léo, Henrique, principalmente o Fábio, foram omissos referente à situação do clube? Falo na questão de enfrentarem a panela e até os próprios dirigentes. Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, eu vi uma pessoa falando sobre isso, que foi o Fábio Luciano, né? Aquele ex-jogador que hoje é comentarista lá da ESPN, e ele falou algumas coisas interessantes sobre isso. Ele falou que tem essa mesma impressão de omissão de líderes do elenco, mas que ele não sabe o que acontece dentro do clube. E isso é uma coisa que a gente realmente não sabe. Se esses caras em algum momento bateram de frente e porventura não foram ouvidos, né? Ou se esses caras realmente não fizeram nada. Se esses caras vêm a público e falam, enfim, joga merda no ventilador, eu tenho certeza que a situação seria um pouco diferente, mas eles eu acho que tentaram, né, ali aquela coisa de vamos apaziguar, vamos tentar resolver o negócio internamente, e a coisa claramente não funcionou. Então a minha impressão é que sim, houve omissão desses líderes e eles não agiram da melhor forma possível. Mas eu acho impossível a gente ter essa certeza de que os caras foram omissos, porque a gente não sabe exatamente tudo o que acontece dentro do clube. Então a gente acaba ficando muito com impressões que podem estar erradas. E por fim o Jefferson Silva pergunta: quais seriam seus 11 titulares para 2020? Jefferson, obrigado pela pergunta. Cara, considerando o elenco do Cruzeiro que está em vigor hoje, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira de manhã, não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas esse seria o meu 11 inicial para começar a temporada. Fábio no gol, a zaga com Kaká e Fabrício Bruno, lateral direito Orejuela, lateral esquerdo Dodô. Se eles ficarem, né? Se não for possível mantê-los, o Everton na direita, Rafael Santos na esquerda. No meio-campo, minha dupla de volantes seria Adriano e Ederson, jogadores jovens que têm bom potencial de evolução. O Maurício como meia pela direita, porque eu gosto muito dele puxando para dentro para armar, como fazia tipo Everton Ribeiro 2013 e 14. O Rodriguinho sendo esse meio atacante central, e aí eu acho importante ressaltar que acho que o Rodriguinho vai sair, porque é um jogador muito caro, mas enquanto ele é atleta do Cruzeiro, se ele tiver em boa condição física, é a melhor opção para jogar aqui centralizado. Não tendo o Rodriguinho, eu acho que a gente poderia recorrer a alguém da base, seja o Michel ou o Marco Antônio. Na ponta esquerda eu daria uma chance para o Caio, porque é um jogador que consegue equilibrar bem, né? O Maurício é mais um armador e o Caio é mais um atacante que vai para cima, que busca o drible. Entendo que o Caio merece mais oportunidades do que caras como o David, por exemplo, que já tiveram inúmeras chances. E o meu atacante seria Vinícius Popó, que é um bom centroavante, um jogador que precisa ter mais minutos, justamente por ser um ótimo finalizador.
esse seria o meu 11 inicial para a gente começar a temporada jogando o Campeonato Mineiro, né? Acho que é um time em condições de fazer um bom campeonato, de se fortalecer durante o ano e o mais importante, né? A gente tem que ir rodando esse elenco para ter uma boa base, mas ter também opções de elenco para mudar esquema tático, para jogar de formas diferentes. E convido vocês também a deixar aí nos comentários qual seria o seu 11 inicial para o Cruzeiro nesse momento. É claro, eu estou fazendo o vídeo, ainda não saiu ninguém dos medalhões, mas eu espero que saia a grande maioria deles. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!